Oi, gente! Eu sou o Peu e você está assistindo mais um vídeo no Estante de Garotos. E hoje, o dia da mentira, 1º de abril, eu vou falar sobre o livro Os Mentirosos. Gente, eu não vou falar muita coisa sobre a sinopse do livro, porque não dá pra falar muito. Porque existem muitas coisas que não podem ser faladas, que você precisa realmente ler às cegas. Basicamente, a história gira em torno da família Sinclair, que é uma família tradicional americana muito rica. E em todo verão eles vão para essa ilha particular, onde eles se reúnem e passam toda a temporada de verão juntos, quase isolados do resto do mundo. Nós temos a personagem principal, que é a Candace, os dois primos dela, que é a Miriam e o Johnny, e o quase da família e amigo Get. E esses são os mentirosos. A Candace é a única personagem que narra a história, então ela vai narrando alguns verões da infância dela com os mentirosos, algumas aventuras, algumas coisas mais infantis, mas é muito breve isso no começo. E ela também fala um pouco sobre o divórcio da mãe dela e de algumas experiências que ela teve na ilha durante os verões. Ela costuma denominar os verões conforme a idade. Por exemplo, o verão dos 12, o verão dos 13, o verão dos 15 e assim sucessivamente. O Get, ele não é da família. Ele é o sobrinho do segundo marido da Carrie, que é a mãe do Johnny, que é o primo da Candace. E ele não é muito bem aceito pelo avô da Candace, o Harris, por conta dele ter uma descendência indiana. E nem o tio dele também é muito aceito pelo avô dela. Mas no verão dos 15... os dois acabam se apaixonando, né? Os dois começam a ter uma ligação muito forte e se rendem a essa paixão, né? Essa paixão, assim, avassaladora que todo adolescente tem. Só que o avô dela não gosta dessa situação. Então, o avô dela, ele sempre vai dar sinais de que ele não gosta disso, de que ele não gosta do Get, mas é uma coisa muito suave, assim, é muito subjetiva na fala dele. Porém, um acidente misterioso acaba interrompendo esse verão dos 15. E a Candace acaba indo parar no hospital tendo um traumatismo na cabeça. Quando ela acorda, ela não se lembra do que aconteceu, ela não se lembra muito do acidente. Ela só sabe que aconteceu alguma coisa, que ela foi parar no hospital. No verão seguinte, a mãe dela não deixa ela voltar para a ilha particular. Ela faz com que a Candace viaje com o pai dela pela Europa, então eles vão viajar, eles vão visitar vários países. E durante a viagem ela vai mandando e-mails para a Miriam, para o Johnny e para o Get, falando sobre a viagem, perguntando algumas coisas, e até, de certa forma, um pouco insegura em relação ao Get, porque ele tinha uma namorada, né? Porém, os primos dela e o Get não respondem ela, né? Porque é uma particularidade muito desse grupo, eles não tem uma amizade fora da ilha. A amizade deles se restringe apenas na ilha. Então, ela entende até por eles não responderem os e-mails dela, por justamente não ser algo que um Sinclair faria. Mas no verão do 17 ela volta pra ilha. E ninguém fala sobre o acidente, ela tenta perguntar pros primos dela, pra família dela, o que aconteceu. Só que ninguém fala pra ela esquecer isso, deixar de lado, porque o médico pediu pra ninguém ficar falando pra ela. Então ela fica meio que numa névoa, ela fica numa escuridão total de que ela não sabe o que aconteceu com ela. Ela sabe que algo muito grave aconteceu, mas ela não sabe o que de fato aconteceu. E conforme vai passando o decorrer da história, ela descobre toda a verdade, que é uma verdade muito avassaladora, de certa forma, e muito surpreendente também. E basicamente é isso que dá pra falar, não dá pra falar muita coisa, porque senão estraga, né? Mas agora eu vou falar algumas impressões que eu tive sobre o livro, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei. Eu gostei muito do estilo da autora, e Lockhart. Nossa, ela me deixou assim surtado, porque durante a narração você tem períodos curtos, concisos e secos. Assim, sabe? É o pensamento da personagem, assim, bem conciso, bem seco. O que dá um certo ritmo ao fluxo do pensamento dessa personagem. Mas há momentos em que existe uma quebra do padrão de prosa e você entra
pro estilo verso livre de poesia, onde você não tem métrica, onde você não tem rima, mas você tem aquela estrutura de quebra de um poema. E eu simplesmente fiquei, gente, isso eu nunca tinha visto isso em um livro. Eu achei muito bom. E isso faz com que a narração seja, de certa forma, bem lírica, sabe? E eu gostei muito disso. Eu fiquei, tipo, muito impressionado, porque eu não esperava isso em relação à estrutura do texto, né? A estrutura estilística deste texto. E eu fiquei, tipo, muito impressionado, porque foi uma mistura que deu muito certo, sabe? Os períodos curtos e bem secos, assim, deram um ritmo, deram uma, não sei, uma sensação, assim, muito peculiar pro pensamento da Candace, que é a personagem principal. Outra coisa também que eu gostei muito nesse livro é o uso de metáforas que a autora usa. Tipo, ela usa muita metáfora, sabe? Tipo, o Rei Lear que o diga, mas ela usa muitas metáforas nas próprias falas da Candace e dos outros personagens. Então, assim, às vezes eu parava e falava, meu, isso aqui tá estranho, deixa eu ler. E eu falava, uou, legal. Então eu gostei bastante desse recurso também, que ela usou muito. Então é um livro com estilo totalmente diferente do que eu conhecia, do que eu já tinha lido. E eu gostei muito dessa questão mais técnica, digamos assim, né, no livro. Mas o plot me incomodou muito. Ali a autora ela tinha como abordar assuntos muito fortes, né? Principalmente a questão racial, porque pro Harry Sinclair, que é o avô da Candace, né, que é o patriarca dessa família, os Sinclair eles precisam ser altos, loiros, sabe? Eles precisam ser a supremacia branca, digamos assim. E o Get e o tio dele, o Ed, eles fazem esse contraste, eles fazem esse confronto, não um confronto, mas eles representam, de certa forma, esse confronto com essa ideologia do avô dela. E ela perdeu muita oportunidade de trabalhar essa questão racial no livro, ficou muito subjetivo, ficou muito suavizado, poderia ter tido diálogos maiores, que dariam ao livro uma carga, acho que muito mais pesada. Eu acho que ela focou muito no romance da Candace com o Get. Entendo porque ela fez isso, porque, querendo ou não, ela queria destinar o livro dela para um público, então ela precisava fazer isso. E serve, o papel foi cumprido em relação a isso. Mas eu acho que ela poderia ter feito muito mais no livro, além de ter focado um pouquinho mais no romance deles e não ter focado em outros assuntos que poderiam ter sido mais aprofundados, né? Então eu senti um pouco de falta nisso. Outra coisa que eu não gostei muito também foi... Não é que foi o final. Quem lê o livro sabe do que eu tô falando, né? Do babado e confusão, mas... não é que eu não gostei. Eu gostei muito. Eu achei que foi... Não foi surpreendente porque a autora ela deixa pistas dentro do livro em que você sabe que tem alguma coisa errada, entendeu? E que provavelmente você vai ter uma surpresa ali no final. Você não consegue identificar direito se é realmente aquilo que você pensa. Então é só realmente quando a verdade aparece que você descobre. Mas eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei. Eu não sei, eu fiquei muito dividido com o final desse livro. Eu achei que foi um pouco forçado, eu não sei. Eu não senti assim uma naturalidade, sabe? Quando um final, por mais que tenha um plot twist no final, ele acontece naturalmente. E eu senti que foi muito forçado, assim. Eu gostei de ser bruto, né? Por exemplo, você está no escuro, aí você tem um capítulo onde você começa a descobrir algumas coisas, aí você tem um capítulo que já, tipo, joga na sua cara toda a verdade. Isso eu gostei porque você se sente como a personagem se sente. Né? Quando você descobre tudo da jogada na sua cara e você descobre, tipo, nossa, o que eu vou fazer? Isso eu gostei muito, mas eu não gostei de como o final foi feito, assim. Achei que não foi muito natural no livro. Mas eu não acho que é um livro ruim, muito pelo contrário, eu acho que é um livro bom. Eu dou 3 estrelas pra esse livro, porque ele totalmente merece. Eu daria 4 estrelas, se não fosse por essa questão que eu falei, sabe, de algumas coisas que eram desnecessárias, que eu achei muito bobas
e que ela poderia ter substituído por falar sobre assuntos mais interessantes. E pelo final que me deixou meio dividido, assim, em questão gostar ou não gostar. Gostei do plot twist, mas não gostei de como foi dado esse plot twist. Então eu deixo com 3 estrelas. É um livro que eu recomendo pra quem quiser ler, né? É bom você ler, assim, realmente sem saber nada da história. Eu falei, tipo assim, o básico do básico, tipo, não interfere muita coisa, só pra realmente despertar a curiosidade de vocês. Mas também é bom não ler com expectativas. Eu fui com expectativas muito grandes. Eu fui com uma expectativa muito grande. Quando um amigo meu me deu esse livro, falou, nossa, esse livro assim parece ser bom, tem umas frases soltas, né? Então é interessante. Eu falei, não, bacana, legal. Eu quero ler. Aí eu vi lá, Mentirosa, eu falei, puta meu, vai ter um. Nossa, vai ter uma trama, assim, sabe? Que vai ser do começo do livro ao fim. E eu ainda não entendi, de certa forma, porque apenas ser mentirosa. Tudo bem que, devido ao que acontece, tem um motivo sim, mas eu não achei que foi tão forte, eu não sei, sabe? Pra ser dado mentirosos, né? Por mais que os primos dela, né, e a família dela escondam coisas dela, eu não sei, assim, ainda me deixou meio assim, não entendi ao certo 100% porque é a escolha do título. Porque se você vê essa capa e o título Mentirosos, na hora, quando o meu amigo me deu esse livro, eu peguei, olhei essa capa e falei, cara, isso aqui vai ser uma loucura, sabe? Mentirosos, vai ter uma mentira muito grande. Aí quando eu vi lá que era sobre uma família nobre, eu falei, pronto. Adoro esses dramas, essas famílias ricas que tem um monte de mentira, podridão. Falei, nossa, esse livro vai ser o livro. E não é bem assim, então eu quebrei um pouco a cara. Então não vá com expectativas de que seja uma coisa uou, muito grande, porque não é. É uma coisa bem mais simples, digamos assim. Porém, com uma estrutura extremamente boa, que foi o que me deixou apaixonado pela autora, que eu fiquei curioso pra talvez ler alguma outra obra dela. E é isso, gente. Fica a dica dessa semana, Os Mentirosos. A leitura é deliciosa por conta dessas estruturas que eu falei. O plot, ele é interessante, tem alguns defeitos, mas vale a pena dar uma conferida, ok? Não deixe de acessar o nosso blog, de conferir as resenhas escritas no blog, de conferir os artigos que tem lá, seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lugar que você puder e que você quiser também, né? Porque a vida é sua, você faz o que você quiser, né? Mas não deixe de acompanhar a gente e deixar um comentário se você leu o livro, o que você achou desse livro, porque eu tô meio perdido ainda, sabe, gente? Eu não sei muito o que falar, assim, eu tô meio dividido se eu gostei ou não gostei. Assim, eu gostei, mas muita coisa não gostei, enfim. A gente se vê no próximo vídeo, tchau!